mais uma vez chegamos até aqui. Viemos, Pai, para Te adorar, para levar a Ti as nossas súplicas, as nossas petições, Pai. Ó Pai bendito, e receber de Ti as bênçãos dos céus, Senhor. Que Tu venha, Senhor, e derrame sobre nós da Tua graça e misericórdia, e nos encha com Teu Espírito Santo, Senhor, mais e mais, para nós sermos revelados na Tua palavra, que Tu parta o pão para nós mais uma vez, porque estamos famintos e necessitados de Ti. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a cada um de vocês, uma boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando aqui a era de Esmirna, e eu ainda vou falar, ainda na primeira parte de Apocalipse 2, verso 11, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós vamos falar um pouco hoje na parte do novo nascimento. Eu também peguei essa mensagem, necessário vos é nascer de novo, embora eu não vou ler nela, mas vou apontar alguns parágrafos aqui, para nós entendermos, né, o assunto e nos inteirar melhor. Amém? Pedimos que o Espírito Santo venha e fale a cada um. Nós vamos nos pôr de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 2, do verso 8 até o verso 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se diz judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Vocês podem se assentar, nós vamos ouvir o hino. Vai cantar o pastor Gilson, a irmã Vanessa. sentimos tua presença e ouvir a sua voz falar
ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. Eu me sinto bem mais pertinho do céu. Como é bom, Senhor, sentirmos tua presença e ouvirmos tua voz falar conosco, nos dizendo com ternura e com carinho: oh, não temas, filhos, pois estou contigo. Pois a minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. Eu me sinto bem mais pertinho do céu. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. Eu me sinto bem mais pertinho do céu. Aleluia. Aleluia. O meu coração deseja te adorar. Aleluia. Aleluia. Tua glória tem enchido este lugar. Amém. Deus abençoe o pastor Gilson, a irmã Vanessa. Eu queria, antes da gente entrar aqui na mensagem, na era de Esmirna, eu queria ler aqui em São João 3, aqui a parte que Jesus falou com Nicodemos a respeito do novo nascimento. E havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principado dos judeus, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondendo, disse-lhes: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemo: como
Pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero frisar aqui que Jesus, ele falou que o homem deve nascer de novo, não é? Existem muitas interpretações a respeito do novo nascimento. O profeta fala nessa mensagem que naqueles dias que ele pregou, isso foi em 1961, ele disse que tinha 900 interpretações diferentes, porque naquele dia tinha 900 igrejas, né, nos dias do irmão Branham. E hoje que tem milhares, né, você imagine como é que está a confusão. E é por isso que nós devemos ter segurança do que é o novo nascimento. Se nós vermos lá em Atos 2:38, as primeiras convenções, o apóstolo Pedro diz: arrependei cada um de vós e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, se nós vemos, Jesus falou várias vezes aqui, nesse texto, falou nascer do Espírito. Nascer do Espírito, né? Ele disse: o vento sopra para onde quer, se ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todos que é nascido do Espírito, né? Então nós vemos aqui, o profeta, ele nos ensinou que muitas pessoas, eles creem que quando você se batiza, você nasceu de novo. Ou quando você crê em Jesus, você nasceu de novo. Mas o nascer de novo é depois que você crê. E muitas vezes a pessoa crê, é batizado, mas ainda não nasceu de novo, né? Porque nascer de novo é nascer do Espírito, né? É nascer da água e do Espírito. E isto, o profeta fala nessa mensagem aqui, que é você morrer com sacrifício, como ele falou ali de Abel. Quando Caim a matou, Abel morreu com o seu sacrifício. Assim, quando nós aceitamos Jesus Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados, nós devemos morrer com ele. Se arrepender é dizer, dar meia volta, é dizer, eu aceito a Jesus Cristo, me arrependo dos meus pecados e agora eu morro com ele para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus.
Essa nova criatura aqui, quer dizer, a nova criação. Jesus foi o primeiro da nova criação. Ele foi formado no ventre de Maria, pelo poder da palavra falada. Ele não veio pelo pecado, não é? Ele veio, ele nasceu, foi gerado do Espírito de Deus. Ele era Deus feito carne, né? Foi ali o poder da palavra falada, a nova criação. E todo crente que nasce de novo, ele morre aquela velha natureza, aquela velha vida, e nasce nessa nova criação. Porque a velha criação, essa que veio quando Adão já caiu, né, é em pecado. E a Bíblia diz que nós viemos a esse mundo em iniquidade, viemos falando mentira, né? Então nós precisamos morrer. Essa velha natureza tem que morrer para você nascer de Deus, você ser agora um cristão, né? E aqui eu quero voltar aqui para o nosso texto, que é a última parte do versículo 11 de Apocalipse 2. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A teologia potencial pentecostais admite que não tem nenhuma escritura que relate que as pessoas falem línguas. Nós estávamos falando de línguas estranhas, né? E as pessoas dizem que a língua é a evidência do Espírito Santo, e nós mostramos que não é. Nós ainda vamos prosseguir aqui um pouquinho para depois chegar aqui nessa parte mais profunda. E diz: eles admitem que deduzem isto a partir das experiências relatadas no livro de Atos, nos quais as pessoas falaram em línguas em 3 das 5 ocasiões. E também dizem ser qualquer escritura que há nas espécies de língua, uma é a língua o qual você fala enquanto você recebe o Espírito Santo, e é a evidência, e possa que, ao passo que mais tarde, se você crer, pode receber o dom de línguas, através do qual pode falar frequentemente. Entretanto, diz eles uma vez, tendo falado em línguas como a evidência de receber, você pode nunca mais falar outra vez, mas uma vez estamos ansiosos em saber onde se encontra isto na palavra. Se não está ali, então Deus não falou. Deus não falou. E aí, aquele que viesse acrescentar essa palavra, porém há algo na palavra sobre este mesmo assunto que eles ignoram completamente, segundo 1 Coríntios, capítulo 13. Aí são mencionados línguas de homens e anjos. E essas seriam línguas conhecidas e estranhas. Pentecostais modernos dizem que podem receber o Espírito Santo falando em línguas estranhas ou angelicais. E eles têm o erro adiante dos... Eles têm o carro, né? Adiante dos bois. Porque em Atos 2, as pessoas falaram num dialeto perfeito que até os incrédulos ouviram e compreenderam. Quer dizer, eles falaram em línguas conhecidas, que as pessoas puderam
saber, essa é a minha língua, né? Agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde Ele tem falado, é melhor falarmos também, e dizer o que Ele já disse. Ele nos falou que é a evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse Mestre seria um Mestre interior, não um Mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem receberia por revelação, ainda que ouvisse a cada momento do dia. Isso foi o sinal do Espírito habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, né? E recebiam-na e viviam por ela. E aqueles que não tinham o Espírito ouviam-na apenas como homens carnais e punha-lhes uma interpretação errada e entrava em pecado. Em cada era é a era do Espírito Santo para o verdadeiro crente. Digo que cada era, a evidência foi a mesma, aqueles que tinham o Espírito, o Mestre, ouviam a palavra. E esse Espírito neles tomava a palavra e a ensinava e revelava. E eles eram um grupo que ouviam o mensageiro e suas mensagens, tomavam e a vivia. Eu sei que é uma grande tentação referir-se ao dia de Pentecoste e também ao dia em que o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio, e então estabelecer essas duas experiências idênticas como a evidência do batismo do Espírito Santo. Porém, em cada ocasião, as línguas foram entendidas pelos ouvintes. Isso está muito longe da moderna Babel de confusão das reuniões pentecostais. E se isso não fosse suficiente para nos persuadir, para contar a argumentação, o que faremos quando somos confrontados com o fato de que as pessoas que jamais falaram em língua têm alguma das outras 8 manifestações em suas vidas, tal como a palavra de sabedoria, discernimento espirituais, palavra de ciência, fé, cura, até maravilhas? Esta observação é ainda mais interessante, tendo em vista que línguas é o menor dos 9 dons. Portanto, quando vemos pessoas que não falam, nem jamais falaram em língua, exercitaram dons maiores do que aqueles que falam em línguas, temos que desprezar completamente tal doutrina, ainda mais do que antes, né? Nós vimos aqui no culto de ontem, né? Nós entramos nesse assunto das línguas estranhas, e é muito importante, se você está ouvindo hoje, você assistiu o culto que nós pregamos ontem, né? Assim você pode ver agora
que não podemos permitir-nos dizer que a Bíblia não disse, quando a Escritura nos ensina que a obra do Espírito Santo é a manifestação dessa bendita pessoa, é trazer a verdade de cada era para a verdadeira semente dessa era. Então sabemos que o Espírito tem que estar morando na pessoa, ou ela não pode receber a verdade para essa hora. Amém. Isso é exatamente correto. E se essas eras traz algo à luz, ela seguramente traz à luz e confirma a verdade. Agora, antes de deixarmos este assunto, queremos deixar bem claro que o batismo do Espírito Santo é de acordo com a palavra. Não de acordo comigo, nem de acordo com você, tem que ser de acordo com o assim diz o Senhor, ou somos guiados falsamente. Amém. Né? O profeta finaliza aqui com amém. Né? Tem que ser de acordo com a palavra. Amém? Para começar, você notará que as minhas reuniões, quando eu termino de pregar o culto evangelístico, ou alguma mensagem e ensinamento, eu lanço à rede e solicito uma resposta das pessoas. Eu lhes peço para vir à frente e receber o Espírito Santo. Aí você presta atenção aqui no que nós vamos entrar agora. Né? Meus amigos pentecostais, ao me ouvir dizer isto, creem que eu estou convidando as pessoas para vir à frente para serem batizadas com o Espírito Santo, porque já nasceram de novo. E é aqui que eu vou entrar no novo nascimento. O profeta vai entrar aqui. Ele diz: assim, quando convidamos aqueles que são cheios do Espírito para virem e liderarem com aqueles que responderam ao convite para receber o Espírito, esses prezados vêm à frente e lidam com as pessoas de maneira tal de encorajá-lo a render-se a Deus e crerem em falar em línguas. Isto tem causado bastante confusão. E eu quero lhe dizer exatamente o que eu pretendo com isso. Eu pretendo que o pecador venha à frente e nasça de novo. Aleluia! O que é ser, aí o profeta vai, o que é ser batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que é exatamente o que aconteceu no Pentecoste, quando a igreja foi iniciada. Em outras palavras, nascer do Espírito é ser verdadeiramente batizada com o Espírito Santo. É uma única e mesma coisa. Nascer do Espírito é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo. Nós lemos aqui São João 3, né, Jesus falando: aquele que não nascer da água e do Espírito, né, não verá o reino de Deus. Né? Agora, por que eu estou parando nisso aqui? Há muitos anos atrás, isso faz muitos anos, foi por volta de 2002, ou foi antes um pouco, nós tivemos um encontro de pastores, um encontro regional. E aí eu fui convidado para pregar, e eu preguei sobre a nova criação.
E quando eu estava pregando, né, eu estava lendo a mensagem Cristo é o Mistério de Deus Revelado, e li também umas partes dessa mensagem da Era de Esmirna, não me lembro qual foi o parágrafo que eu li, mas aí eu falei que o nascer de novo é ser batizado com o Espírito Santo, né? Quando eu terminei a pregação, um dos pastores veio a mim e disse: "Ó, irmão, isso é bom, é muito bom ouvir quem tem segurança do que está falando." Mas no outro dia, quando nós estávamos na reunião interna, um dos pastores veio e falou: "Ó, pastor, o irmão, eu não sei", ele falou de uma forma assim, vamos dizer, amigável, né? Para me dar uma orientação. Ele disse: "Nascer do Espírito, nascer de novo é diferente de ser batizado do Espírito Santo." E eu me reportei: "Não, mas o profeta falou", né? E aí eu parece que não me lembrei dessa parte aqui, mas aí veio outro pastor: "Não, mas o profeta falou mesmo, o pastor Jacimar leu ali o que o profeta estava falando." Pronto, aí encerrou o assunto. No outro dia de noite, o pastor convidou o pastor Vandeni, e ele pregou nessa mensagem aqui: "Necessário vos é nascer de novo." Eu não sei se é porque eles ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, né? Mas se você vê aqui, né? Nós vamos ler agora e vocês vão entender, tá? Que você crê, você é batizado, mas você tem que nascer do Espírito, para você nascer de novo. E nascer do Espírito, o profeta fala que é o mesmo que ser batizado com o Espírito Santo. Agora veja, o profeta fala aqui que, ele fala em outras mensagens, que nascer de novo é diferente de receber o Espírito Santo. Bom, mas vamos prosseguir aqui neste assunto. Agora, eu compreendo que vai ser confuso por um momento aqui, porquanto a maioria das pessoas sabe que fui ordenado um pregador batista e tenho constantemente declarado que os batistas têm errado, dizendo que você recebe o Espírito Santo quando crê. Porque não é assim. Você o recebe depois que crê. É depois que você crê. Atos 19, verso 2 a 6. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo. E aqui, quando quando creste, né? Mas o profeta fala aqui entre parênteses, ele diz, na versão Rei Tiago, em lugar de quando, lê-se depois que, né? Então, existem várias traduções, uma é quando crê e a outra é depois que crê, que creste. E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, e perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e este é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falaram em línguas, profetizaram. Aí está. Paulo perguntou, recebeste depois que, não quando creste. E há uma grande diferença aí.
Porque é depois que cremos que recebemos. Efésios 1:13. É uma exata repetição daquilo que aconteceu em Efésios, de acordo com os Atos 19. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele também crido. Aqui entre parênteses, não quando creste, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E agora aqui está o meu ponto de vista. Muitos dos nossos modernistas, até nossos fundamentalistas, assim chamados, creem que a salvação, num certo tempo específico, que em muitos casos é chamado tomando uma decisão. Isso tem sido chamado recebendo a Cristo ou nascendo de novo. Ora, receber a Cristo é receber o seu Espírito, porque você não pode... Quem é Cristo? Cristo é o Espírito. Aleluia! É o Espírito Santo, né? Então, se você recebe Cristo, é receber o seu Espírito. Receber o seu Espírito, o profeta fala aqui, é nascer de novo. Aleluia! Receber seu Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Aí o profeta repete mais uma vez: receber seu Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Né? Essas pessoas creem. Isso é maravilhoso, mas elas param aí. Você recebe o Espírito Santo depois que crê. Tem sido sempre assim e sempre será. A primeira palavra de instrução às pessoas foi dada por Pedro no Pentecoste. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo, receber a Cristo, nascer de novo. Aleluia! Porque a promessa vos diz a respeito de vós, aos vossos filhos, e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essas instruções vieram como uma resposta direta de Pedro, relativo ao que realmente acontecera no Pentecoste. O que aconteceu foi que Deus, de acordo com Joel, estava derramando o Espírito Santo prometido sobre toda a carne. Bom, ele não foram derramados antes desse tempo, ou dado antes desse tempo. Este era o tempo, porém isto devia vir de agora em diante, por arrepender-se e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus estaria obrigado a encher aqueles que viessem. Pedro ou qualquer um dos apóstolos jamais disse: necessário vos é nascer de novo, depois de ser cheio do Espírito Santo, né? Que este é o padrão, a experiência com relação a receber o Espírito Santo. Observe atentamente a vez seguinte,
em que o Espírito caiu sobre as pessoas, em Atos 8, versos 5 a 17. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, presta atenção aqui, e lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele dizia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e clamando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendia, desde do mais pequeno até o maior, dizendo: este é o grande virtude de Deus. E atendia-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Isso é Simão, né? Mas como crescem em Filipe, que lhes pregou acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto os homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo sinais e grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Veja bem, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. De acordo com o versículo 12, eles creram na palavra, então foram batizados no nome do Senhor Jesus, mas de acordo com o versículo 16, apesar de tudo isso, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E foi só depois que creram, serem batizados corretamente, que eles receberam o Espírito Santo. Esse é o exato padrão conforme exposto por Pedro em Atos 2, 38 e 39. Outra escritura que lança maravilhosa luz sobre isto, acha-se em Gálatas. Acha em Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Ora, de maneira nenhuma pode ser dito que a bênção de Abraão é o novo nascimento, e que a promessa do Espírito é o batismo do Espírito Santo, com dois acontecimentos separados, porque essa escritura entende-se assim: Jesus morreu na cruz, por meio daquela morte e ressurreição, a bênção de Abraão chegou aos gentios. Deixando os judeus, isto aconteceu ao fim de que o Espírito pudesse tornar-se disponível aos gentios.
Entender o que acabei de dizer fica claro, porque estudiosos jamais acharam Paulo dizendo em nenhuma ocasião: nasça de novo, então, sejam cheios do Espírito. Eles inferiram que isto está lá e puseram as suas próprias interpretações para fazê-lo dizer isto, mas a Escritura não diz isto. Jesus também nunca disse, olha em João 7, 37 a 39, leia agora com entendimento. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora, ele falou aqui, rios de água viva correrão do seu ventre. Presta atenção nisso. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E eu hoje estava ouvindo ali o pastor Adalto, ele pregando, ele falando, olha, quando Jesus estava com os discípulos, eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo, mas Jesus estava lá com eles. Se precisava ressuscitar um morto, Jesus ressuscitava. Se precisava curar um enfermo, Jesus o curava, né? Mas aqui nós vemos que o Espírito Santo desceu depois que Cristo foi glorificado. Jesus foi glorificado. Amém? Ele diz, rios de água viva correrão em seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito que havia de receber os que dele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ora, aqui diz distinto e enfaticamente que o crente, ao beber, vindo a Jesus em fé, teria rios de água viva correndo dele. Identificar esta experiência com o Pentecoste, agora identificam essa experiência com o Pentecoste. Agora, mantendo esses pensamentos em mente, leiamos São João 4, versos 10 e 14. Se tu conheceras o dom de Deus, e aqui é Jesus falando com a mulher do poço, ele diz, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e salta para a vida eterna. Aqui Jesus falou rios de água da vida viva, e aqui ele falou de uma fonte de água da vida, uma fonte artesiana, né? Mas sabe o que acontece? Os teólogos separam isso aqui, diz que aqui é uma coisa e ali é outra, mas é a mesma coisa. Jesus está falando do mesmo Espírito, do mesmo novo nascimento. É mencionado esta mesma água viva, mas desta vez não é chamado rio, é chamado fonte artesiana.
E aí onde as pessoas cometem erro. Porque é chamada fonte e rio. E elas pensam que num lugar é a vida eterna, dada pelo Espírito, e no lugar seguinte, onde é chamado rio, implicando num grande dinamismo, tem que ser o Espírito dado agora com revestimento de poder. Não é assim. É a única e mesma coisa. Aleluia. É o Espírito que dá vida e poder, e isso veio no Pentecoste. Aleluia. Esta é a fonte de água viva. É o rio da vida, rio da água da vida, que corre para a vida eterna. É o Espírito Santo em nós. É a vida de Cristo em nós. É o novo nascimento. Aleluia! O que é que causou esse mau entendimento? A resposta é experiência. Temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Nós devemos ser guiados pela palavra. Foro com a experiência como norma de medir. Há somente uma linha de prumo, somente uma vara de medir. E essa é a palavra. Aleluia. Agora observe atentamente e receba isto. Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo diz: recebeste o Espírito Santo depois que creste. Todo o nosso problema está bem aqui. As pessoas se arrependem dos seus pecados, são batizadas na água, mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. É preciso continuar até receber o Espírito Santo. Você crê para o recebimento do Espírito Santo, crê em Jesus, e é a pessoa na direção certa, que é a direção ao Espírito Santo. Quer dizer, você está andando na direção certa. Você crê em Jesus, você está andando na direção certa. Você está andando em direção ao Espírito Santo, né? Você crê, é batizado, então você está andando na direção certa. Mas vamos supor que você para aí, antes de ser cheio do Espírito Santo. Você não nasceu de novo ainda. É preciso você continuar. Aleluia. Até ser cheio do Espírito Santo, que é o novo nascimento. Você crê para o recebimento do Espírito Santo. Crê em Jesus. É o passo na direção certa, que é em direção ao Espírito Santo. Mas as pessoas param aí, elas vão até as águas e então param. Elas creem e então param. Tem muitas pessoas que pregam: você já foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Está tudo bem. Não, não é só isso. Você tem que ser batizado até ser cheio do Espírito Santo, que é o novo nascimento. Eles vão até as águas e então param. Eles creem e então param. E a Bíblia não diz que você recebe quando crê. Diz: recebeste
o Espírito Santo depois que creste? A tradução literal exata é: tendo previamente crido, recebeste o Espírito Santo? As pessoas creem e então param. Você não recebe o Espírito Santo quando crê para recebimento dele, tendo se arrependido, você continua a receber o Espírito Santo, e você vê isto. É isso que está errado com nossos fundamentalistas. Eles não têm nenhum poder, porque eles param à beira do Pentecoste. Eles são como filhos de Israel que saem do Egito e pararam à beira da terra prometida. Ora, aqueles filhos de Israel deixaram o Egito em cerca de 2 milhões de pessoas. Todos eles peregrinaram junto. Todos viram os mesmos milagres de Deus. Todos participaram dos mesmos maná, da água da rocha ferida. Todos seguiram a mesma nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Porém, somente 2 alcançaram a terra prometida. Somente 2 eram crentes verdadeiros e reais. Isso é correto porque a palavra nos diz que os demais morreram por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Hebreus 3:19. Então, desde que isto é assim, somente 2 entraram. Irmão, isso é muito profundo, muito maravilhoso, mas eu vou ter que ainda continuar nesse assunto por mais uns dias, tá? Porque não vai dar para nós concluir. Nós já é 7, é 6, né? Nós vamos até a 7, então ainda dá um tempinho aqui. Então os demais não eram crentes verdadeiro. O que faz diferença? 2 ficaram com a palavra quando os corações dos 10 espias fraquejaram em Cades Barneia. Josué e Caleb não vacilaram porque criam na palavra e disseram: somos mais do que capazes para tomar a terra. Eles sabiam que podia, porque Deus tinha dito: tenho-vos dado a terra. Apesar de todos aqueles israelitas terem visto o poder e a bondade, a libertação de Deus, eles não entraram no repouso, que é um tipo do Espírito Santo. Portanto, você pode ver agora mesmo que muitos poucos crerão até a ponto de receber o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muito bem, chegamos até aqui. Agora eu quero ir mais adiante. Ao fazê-los, sei que vou suscitar algumas emoções, mas isso é algo pelo qual não sou responsável. Eu sou responsável perante Deus e sua palavra, perante as pessoas para quem que Deus enviou. Tenho que ser fiel em tudo que Ele me dá para dizer. Em São João 6, e verso 37 a 44 diz: tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. São João 1, verso 12 e 13.
Mas todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Efésios capítulo 1, 4 e 5, como também nos elegeu nele. Efésios 4, ou seja, Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigirá um livro só sobre isto. Deixe-me salientar aqui que, de acordo com esses versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem as suas noivas hoje. A noiva hoje não é decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, Senhor. É o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para a sua noiva. Jesus, São João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta a si mesmo, foi proposta, em si mesmo, em Efésios 1 e 9. E em Romanos 9, 11 diz: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, você não pode lê-lo em nenhuma outra maneira. O propósito íntimo e o eterno propósito de Deus era tomar uma noiva, a sua própria escolha, e esse propósito estava em si mesmo, sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Eu vou parar aqui, irmão. Nós vamos voltar aqui no próximo culto, daqui por diante, tá? Nós vamos e cremos que isso vai nos dar mais luz, A partir do momento que a gente está estudando esse assunto tão maravilhoso. Ainda temos umas 8 páginas ainda para terminar a era de Esmirna. Então, ainda vamos ter 1 ou 2 cultos sobre esse assunto. Isso é maravilhoso, é muito importante. Esta revelação que nós estamos tendo, esse ensinamento que a gente está dando à igreja, porque isto é edificante para todos os filhos de Deus, para que não sejam enganados com qualquer vento de doutrina. Vocês conhecem, têm a revelação da palavra. Que Deus abençoe. Vamos se pôr de pé. Maravilhoso Deus, bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez estivemos aqui ouvindo a Tua palavra. Ó Pai bendito, discorrendo essas escrituras, Pai. Ó Pai bendito, neste assunto tão maravilhoso. Ó Pai bendito, ouvir a Tua voz, nascer de novo. Ó meu Deus, isso é muito importante para o cristão. Que Tu ajude cada um dos Teus filhos, Pai, que eles possam ter esta revelação, eles possam estar esclarecidos, Pai, de Ti, eles possam, a Tua palavra, Senhor, possa ser revelada mais e mais em cada coração,
para que cada dia nós esteja andando para mais perto de Ti, Senhor. Seja conosco, Pai. Nos ajude, Pai. Encha-nos mais e mais com Teu Espírito Santo, Pai bendito. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.